Bom, essa aula que eu tô devendo para vocês sobre a apoptose é uma aula que eu não vou entrar na parte dos mecanismos de apoptose, que prolongaria muito a aula. E, na verdade, o que eu quero de vocês é que saibam reconhecer morfologicamente a apoptose, entender o contexto em que ela acontece e conseguir entender bem a diferença entre apoptose e necrose, tá? Se a gente tivesse um tempo maior de aulas, né, eu acho que a gente infelizmente condensa muito o tempo. Tem que dar muita coisa em pouco tempo, então tem que focar no que é importante, tá? Mas seria interessante, em algum momento, se vocês forem ver algum, não sei se vocês vão ter ou já tiveram uma disciplina de biologia molecular, dar uma olhadinha nos processos moleculares que envolvem a apoptose, porque pode ser importante mais para frente quando forem compreender algumas doenças específicas, ok? Então, vamos seguir. Então, o que é a apoptose? É uma morte celular, né? Muito regulada e a gente já está bem, assim, acostumado a chamar de morte celular programada, embora não seja a única morte celular programada, por isso que tem gente que não gosta de falar assim, né? Não acha que seja um termo tão específico e tão único da apoptose, porque também acontecem outros tipos de morte e é extremamente regulada. Também tem outros tipos de morte que eu falei na aula de necrose, que a gente não vai ver, mas tem, por exemplo, necroptose, tem a própria, aquelas outros tipos de morte celular que eu nem lembro o nome para vocês, porque são muito específicos de determinadas situações e tem nomes muito difíceis de memorizar, tá? Então, existe uma lista de tipos de morte celular, mas com certeza apoptose e necrose são as mais importantes para entender, sabe, a maioria das doenças. E a gente tem que entender bem a diferença entre necrose e apoptose. E só com essa ressalva, tá? Que morte celular programada, para alguns pesquisadores mais assim, puristas, eles não gostam muito de associar necessariamente a apoptose com esse termo, morte celular programada, como se fosse uma coisa sinônimo da outra, tá bom? A gente tem apoptose a vida inteira, tá? A gente tem células que vão sofrendo danos, tem células que envelhecem, tem células que precisam morrer porque eu preciso de um número fixo de população de células, né? Então, no meu intestino tem que estar sempre renovando o número de células nas glândulas. Então, se estão nascendo mais, algumas têm que morrer para o número populacional ficar igual, né? Ficar constante. É a mesma coisa em outros tecidos altamente renováveis. Então, é muito importante a apoptose na nossa vida. Então, apoptose quer dizer cair fora ou desprender-se, né? Então, seria como se fosse uma maneira da célula se, se matar, né? Ela se sacrifica, geralmente, no contexto fisiológico, para o bem do tecido, do órgão, do organismo, né? Para que haja um equilíbrio, né? Ou que seja eliminada, num contexto mais patológico, alguma doença potencialmente perigosa que pode surgir caso essa célula não morra, né? O que a gente tem como característica, né, morfológica? Bom, o núcleo ele fica muito encolhido, retraído, condensado, a gente chama de condensação da cromatina, tá? A célula, ao contrário da necrose, não sei se vocês lembram da necrose, inicialmente, antes da necrose, geralmente a gente tem um pouco de tumefação, edema celular, né? A célula então expande um pouco. Então, existe até alguns livros que descrevem a necrose e colocar aumento do volume, né? E não está errado. Então, enquanto a necrose tende a expandir a célula, inchar, né? Lembra que quando a célula está quase morrendo, entra um monte de sódio e aí entra água também, porque falha da bomba de sódio e potássio, geralmente. Então, acaba tendo um edema da célula. Ao contrário, aqui na apoptose, a célula retrai. Então, ela vai encolher. Então, é bem diferente, né?
Então, se a gente for fazer analogia com a uva fresca é a célula viva, a uva que explodiu, né, que inchou e explodiu, né, rompeu a casca e derramou tudo que tinha dentro, é a necrose. E a uva passa é a apoptose, morfologicamente falando, tá? Além disso, tá aqui, né, dissolução do núcleo. O núcleo vai, primeiro ele vai condensar nas beiradinhas ali da própria membrana nuclear, aí essa membrana nuclear vai se romper, ela rompe, a nuclear, tá? A membrana plasmática não. E aí os grumos do núcleo ficam soltos ali, né? Então ele condensa, ele às vezes está fragmentado em pequenos fragmentos assim bem condensados, bem encolhidos, retraídos, inicialmente coladinhos assim na beiradinha da membrana nuclear, e depois eles se espalham na célula quando a membrana nuclear se rompe. Mas a célula apoptótica em si, ela não rompe até os últimos estágios, assim, ela fica íntegra, embora a membrana esteja doente, esteja alterada, né? Muito alterada. Se você for olhar a estrutura mesmo, né, os lipídios estão todos bagunçados ali naquela bicamada lipídica, porém é uma integridade ainda, né? É como se você fosse na casca da uva, a casca da uva pode estar toda machucada, mas ela ainda está íntegra. Quando é que tem a apoptose fisiológica? Bom, quando a gente vai esculpir estrutura, né? Vamos pensar num animalzinho qualquer, né? Num girino, né? Um sapinho. Então, no girino ele tem cauda, o sapinho não tem. Então, como que encolheu essa cauda? Ou aquelas membranas entre os dedinhos, né? Dos embriõezinhos. Ou mesmo um ducto tireoglosso que a gente tinha quando era embrião e não tem mais. Ou a notocorda que a gente não tem mais. Então, são estruturas que deixam de existir durante o processo embriológico. E como que elas deixam de existir? Porque elas entraram em apoptose, né? Na hora certa, no momento exato, tudo dentro da normalidade. Privação hormonal, muito frequente, né? A gente tem privação hormonal em várias situações. Mensalmente, no caso, por exemplo, das mulheres, né? Na hora que dá aqueles picos hormonais e quedas de hormônio também. E aí tem a hora que o endométrio descama, né? Então tem esse momento em que há alterações hormonais que acabam gerando, né? O estrógeno vai caindo e aí acaba gerando a própria apoptose e desprendimento ali do endométrio. Tem um pouco depois, né? De necrose com inflamação também, mas tem apoptose também. Menopausa, né? A gente tem ou mesmo a mulher que retirou, né, os ovários, se não fizer, vamos pensar numa cadela, né, que a gente tira ovários às vezes, ou, por exemplo, a castração de um cachorro, a próstata vai diminuir. Então, sempre, todo tecido que depende de hormônio, ele vai entrar em atrofia quando ele tem uma privação desse hormônio. E aí, essa atrofia, em parte, é às custas de apoptose, né? Em outra parte, a gente lembra que é às custas de redução também de tamanho de célula, né? Diminui a célula, mas também em número. E em número é através da morte celular do tipo apoptose. A mama, né? Por exemplo, a mama estava aumentada de volume, agora depois que tem o desmame do bebê, a mama diminui, né? Então, são vários exemplos que a gente tem. Redução de número de células em tecidos que têm alta taxa de proliferação, como eu falei, então, por exemplo, a pele, né? A pele está sempre se renovando, as mucosas, mucosa oral, vaginal, colo uterino. Então, mucosa do esôfago, do estômago. Então, todos os tecidos que estão sempre, né, tendo mitose, renovando. Como é que não vai ficar enorme esse tecido, né? Imagina eu ter o tubo intestinal. As células só vão nascer, não vai uma hora fecha a luz do tubo, né? Porque se ficar só nascendo célula, como é que faz? Mas as células lá de cima, elas entram em apoptose.
As lá de falando do ápice, né, da mucosa que estão em contato com o lume, elas vão entrar em apoptose e descama, né? Então, tem a perda das células lá do ápice da mucosa, do intestino, do estômago, o mesmo da pele, né, ali, que vira escama córnea depois de escama. No caso, seria, na verdade, mais, no caso da pele, é mais uma ceratinização, que alguns consideram um tipo especial de morte. Mas, enfim, é o mesmo raciocínio. Então, você tem células nascendo, então algumas têm que morrer mais ou menos equilibrado no mesmo número. Então, além disso, né, o que a gente tem fisiologicamente acontecendo? Por exemplo, você tem contato com o vírus X, né? Aí esse vírus, ele tem os seus antígenos ali, específicos, né? Então, tem determinadas moléculas da estrutura do vírus que vão desencadear uma resposta imune adquirida, né? Específica para ele. Geralmente, um monte de células de linfócitos vão entrar em mitose, se multiplicar, tentando destruir, né? Vamos pensar que esse vírus X tem a proteína X, né? Proteína Y, vamos dar o nome também, né? Vírus X tem proteína Y. Então, eu preciso do anticorpo ou aquela proteína de ligação ali, igualzinho ao Y, né? A chave fechadura. Aí um monte aparece, só que um é Y, o outro linfócito tem um Y linha, o outro tem Y duas linhas, não é exatamente Y. É um Y torto, é um Y que não encaixa. E o que o nosso corpo faz? Tem um monte de células, é como se fosse a chave e a fechadura, mas nem todas as chaves conseguem, né? São muito parecidas elas, mas nem todas vão conseguir. Então, aquele linfócito que é ideal, desculpa pela tosse aqui, aquele linfócito que é ideal para encaixar, né, ali na proteínazinha que é o antígeno, ele vai entrar vai ser o clone selecionado para multiplicar e tudo vai seguir daí tudo conforme o sistema imune quer, né? E o que acontece com aqueles linfócitos que desenvolveram uma chave que não é exatamente a chave para a fechadura que eu preciso? Então, eles vão entrar em apoptose. Que vai que essa chave meio alterada, que não serviu nesse contexto aqui, né, desse vírus X, vai que essa chave, se ela fica por aí circulando, encontra uma fechadura estranha. É estranha não, certa para ela, tá? Então, digamos que uma fechadura que não deu certo, ou seja, um linfócito que não é o adequado, surgiu nesse disparo dessa resposta imune. Se ele não é o adequado para esse vírus, ele tem que morrer, porque ele pode ser, ele pode reagir com alguma proteína própria, né? Então, o corpo vai eliminar. Então, é assim que a gente vai selecionar, né? Fazer uma seleção dos linfócitos corretos, aqueles que eu preciso realmente, e todos os outros clones inadequados, eu vou eliminar para cortar qualquer risco de ter uma reação cruzada, uma doença autoimune surgindo, tá? Ou células imunes que já, por exemplo, cumpriram seu papel. Lá, um monte de neutrófilo foi lá, em um contexto de uma pneumonia, e já cumpriu seu papel, acabou a pneumonia, e ele já não é mais uma célula necessária, às vezes, e ele vai entrar em apoptose. Aqui só uma ilustração, né? Perda das membranas interdigitais. Às vezes na embriologia a gente tem muitos tubos que eram sólidos, né? E depois eles ficam ocos, como o esôfago, a traqueia. Quando eles se formam, tem um momento que eles ficam totalmente sólidos, né? Tem até bebês que nascem com esse defeito. Aí o que acontece? O certo é entrar em apoptose para ter o lume, né? Tem neném que nasce com a traqueia fechada, é raríssimo, graças a Deus, né? Como é que vai respirar, né? Então, tem todas essas situações. A caudinha do girino, como eu falei, ó, os ductos mesonéficos, paramesonéficos,
E aqui, saindo da parte da embriologia, o ajuste populacional, né, de número de células, como eu falei, para manter as células no tamanho certo. E aqui, a seleção do clone certo. Tá vendo? Várias chavinhas, aí escolheu a chavinha em formato de V, que é a correta. Então, é essa a chavinha selecionada. As outras, que vermelhinhas, entraram em apoptose, tá? Não vou entender, explicar esse desenho aqui, porque eu não entendi muito bem a lógica dele, né? Tô meio bagunçado. E patológicas, né? Que situações? É bem menos comum. Então, marca na sua memória. A apoptose, na maioria das vezes, é fisiológica, enquanto a necrose é patológica. A necrose é sempre patológica. Mas tem umas situações bem menos frequentes em que a apoptose pode estar envolvida em situações de doenças, tá? Então, mas na verdade, até assim, ela tá entrando numa situação de, de tentar te ajudar de alguma maneira. Nossa, que dificuldade para dar um pause aqui. Eu não lembro o que eu falei por último, exatamente, que eu tive que dar uma pausa, mas então a apoptose, em algumas situações, ela vai estar relacionada a situações patológicas, mas às vezes ela está acontecendo para ajudar, né, para tentar minimizar, certo? Então vamos ver aqui as situações, ó. Aqui é só uma introdução, né? As células, por exemplo, que tem um dano irreparável e que esse dano pode gerar alguma situação bem ruim para o hospedeiro, né? Para o ser que está em questão, nós temos ainda então a possibilidade da gente ter uma proteção, né? Porque já tem um dano. Vamos pensar, por exemplo, numa pessoa que foi exposta a uma radiação muito forte por conta de um tratamento, ou mesmo, né, sei lá, uma situação ocupacional. Aí teve algumas células, né, que responderam de uma forma ruim. Por exemplo, se for tratando um câncer, as células neoplásicas, elas têm que morrer mesmo com a radiação. Ótimo, é isso que eu quero. Mas algumas células normais foram expostas também à radiação. E aí? Se elas tiverem um dano irreparável, elas vão entrar em apoptose, né? É isso que eu espero, é isso que eu desejo. Para que, se ela ficar ali, se ela se mantiver viva, o que ela pode fazer? Se multiplicar, multiplicar e multiplicar. E vira um clone de células mutantes, as células com mutações, alterações, lesões no DNA graves. E daí pode surgir até outro câncer, né? Mas geralmente, o que acontece? As células que têm um dano muito grave, elas vão ser eliminadas. Tem uma doença que chama xeroderma pigmentoso. As pessoas que têm essa doença, elas não conseguem se libertar, né, se livrar de algumas, libertar foi meio forte, de lesões que o próprio sol acaba gerando, né? Então, uma exposição solar que pra gente só geraria, desculpa, um câncer lá pelos 40, 50 anos, nessas pessoas que não têm os mecanismos, agora eu não sei falar exatamente se a apoptose está entre os mecanismos, mas deve estar, né? É o jeito de eliminar a célula. Mas deve ser muito complexo e exatamente os mecanismos, né? Mas essas pessoas não têm esses mecanismos de proteção, elas não conseguem eliminar as células que têm danos, que sofrem danos. E aí você vê crianças com câncer de pele, né? Doença maligna mesmo. Por quê? Porque elas não têm mecanismo de proteção contra a radiação solar, né? Então você vê a importância de você eliminar as células com danos, no caso que eu estou falando, ao DNA, né? Então, por exemplo, infecções, né? A gente pode ter um vírus lá quietinho dentro da célula, quietinho ou não, né? Ou causando mesmo, se multiplicando ali dentro. Então, o corpo, às vezes, o único jeito de matar esse vírus é matar a célula onde está ele e os filhinhos dele ali, né? Aquela galera de vírus todos ali se aproveitando ali da célula.
então vai matar a célula, né? Então, às vezes a lesão é direta, ou, por exemplo, lesão direta é o seguinte, a própria célula que se vê com a infecção viral, né, com um vírus dentro dela, ela entra em apoptose. Ou o sistema imune identifica que aquela célula está contaminada e dá a ordem, né? Ele conecta com um receptor específico na célula infectada e essa conexão dispara na célula, né, uma ordem externa para que ela entre em apoptose. Dano ao DNA, a mesma coisa, tá? A própria célula pode se identificar como alterada e entrar em apoptose por si só, no mecanismo interno, ou o sistema imune identifica e manda ela se matar, digamos assim, de um jeito bem grosseiro. Tem outras situações que eu... Desculpa, deixa eu só o computador cair um pouco aqui. Acúmulo de proteínas mal dobradas, que são situações que podem ser tanto genéticas, hereditárias, bem raras, né? Ou pode acontecer em células que sofrem mutações. Essas proteínas que não se dobram corretamente, elas vão se acumulando, e acabam gerando um estresse no retículo endoplasmático, e aí chega num ponto que a célula fala, não dá mais, e aí ela entra em apoptose, tá? E as atrofias de ordem patológica, né? Quando a gente classificava as atrofias, tinha fisiológica e patológica, né? Então, aqui nesse caso, ele colocou só as atrofias de ordem patológica, né? Como, por exemplo, quando você tem um órgão que vai sofrendo diminuição da perfusão, né? Que seria isquemia, ou mesmo hipóxia, quando a baixa é de oxigênio mesmo, né? Não necessariamente o fluxo está alterado, independente, né, do que seja a causa, está faltando ali. No caso da isquemia, falta tanto oxigênio quanto nutrientes, né? No caso da hipóxia, ou melhor dizendo, hipoxemia, né? Quando está baixo o oxigênio no sangue, aí pode ser num indivíduo que tem, por exemplo, já enfisema, né? Aí falta mais o oxigênio puramente. Independente da causa, a célula vai sofrer privação de oxigênio, às vezes de nutrientes também, e ela vai ter que entrar em atrofia. Em parte, essa atrofia é por diminuição do número de células. Então, entra aí a apoptose, né? A redução do número é através da apoptose. Atrofia por pressão, quando a gente vê lá no rim, tem até uma questãozinha, eu acho que nessas questões que eu elaborei, da atrofia por pressão, né? Quando tem obstrução à saída de urina, você acaba gerando uma pressão interna dentro do rim, né? Então, a pelve renal, os cálices renais vão enchendo de urina, porque a urina não consegue escoar, e isso vai comprimindo o parênquima, né? Vai apertando ali aquela porção do rim, né? Que são a pirâmide, ou a medula renal, melhor dizendo, as pirâmides, a medula renal e o córtex, eles vão sendo espremidos ali. E à medida que são espremidos, algumas células vão entrar em apoptose, né? Até mesmo essa pressão pode até gerar um pouco de isquemia, porque comprime pequenos vasinhos também. Então, gera atrofia, né? Atrofia patológica. E aí, na atrofia patológica tem sempre um papel da apoptose também. Obstrução de ductos de glândulas, então, que é um raciocínio parecido com o do rim, né, que está obstruído. Então, são situações em que eu tenho alteração. Eu acho que eu esqueci de falar. Eu falei dano ao DNA, né? Falei sim. Então, lembrando, se um dano ao DNA, a célula com dano ao DNA, ela não entra em apoptose, o que vai acontecer? Essa célula potencialmente pode se tornar um câncer, né? Tem também algumas hipóteses de um papel muito importante na apoptose no mecanismo, né, de algumas doenças. Então, algumas doenças neurodegenerativas, acredita-se que seja um excesso, né, uma desregulação na apoptose, a apoptose demais acontecendo ali. Os tumores, alguns deles, a gente já sabe mesmo que, por exemplo, acontece um desligamento da apoptose, né, como no linfoma de células B, reduz o número de apoptose. Quando você reduz a apoptose,
né? Lembra, tem que ter um equilíbrio. O tanto que nasce é mais ou menos o tanto de células que morrem. Se eu diminuir o número de células que morrem, eu vou ter muita célula nascendo comparado com o que vai morrendo. Então, vai aumentando, crescendo, gerando aumento daquele tecido. Então, claro que não é o único mecanismo, né? Mas é um dos mecanismos conhecidos de alguns tumores. Essa perda da possibilidade de entrar em apoptose, uma redução importante da apoptose. Aí eu vou ter só o quê? Proliferação, proliferação, proliferação de células indefinida que caracteriza um câncer, né? Uma neoplasia. Então, perder a capacidade de entrar em apoptose é um mecanismo bem importante para você começar a disparar, né, um gatilho para aumento populacional desenfreado. E geralmente tem uma mutação, né, no DNA, no contexto também, que é justamente essa mutação que faz o quê? A perda da apoptose, né? Então ela não surge sozinha, ela surge geralmente de alguma mutação que a célula sofreu. E aí, a partir daí, a célula vai ter a capacidade de se multiplicar indefinidamente e virar quase uma célula imortal, né? Ela não vai se matar, ela vai sempre multiplicar, multiplicar. E também tem a questão da seleção dos clones, como eu falei, né? Aquela história da chave fechadura, não vou repetir. Se eu conseguir, se eu não conseguir fazer aquela limpeza, eliminar todos aqueles clones que não deram certo, né? Porque às vezes entra um antígeno, estimula vários clones, e só um clone é o certo, né? Então, todos aqueles outros que não vão dar certo, eu tenho que eliminar todos, porque algum deles pode justamente reagir com algum tecido meu próprio, ou então surgiria aqui uma doença autoimune, ou talvez em alguns contextos a, a dificuldade de entrar em apoptose pode ser responsável por respostas imunológicas prolongadas que não desligam, que ficam ali atacando, não, né, eternamente, mesmo depois de eternamente é forte, né? Mas fica às vezes um processo inflamatório persistente numa situação que eu não quero ter isso, né? Que eu já eliminei o antígeno, que eu não quero mais esse efeito de resposta imune indefinida, que pode gerar lesão tecidual em tecidos normais, né? Então, só para dar uma lembradinha, vamos ver a carinha da apoptose, ó. Primeiro, aliás, a carinha do linfonodo. Um linfonodo altamente reativo. Para quem não lembra do linfonodo, então, nem sempre ele está tão reativo assim. Então, o linfonodo é aquele tecido linfóide pequeno, né? Tem geralmente em média 1 centímetro e meio de diâmetro, meio ovoide assim. E esse aqui foi altamente estimulado. Olha o tanto de folículo, todas essas manchas brancas, né, são áreas de alta proliferação celular. Então ele está bem estimulado, ele está reagindo a algum antígeno aqui. Ou alguns. Então aqui a gente tem os antígenos. Nossa, estou confundindo tudo. Os folículos, né? Os centros germinativos, melhor, mais especificamente, que são essas áreas mais claras, né? Os folículos são áreas mais amplas, mas não tá dando para ver, tá muito ruim de ver. Mas nitidamente a gente vê essa área mais clara, que são os centros germinativos, né? Onde eu tenho mais proliferação mesmo. E esses buracos brancos, né, que a gente chama de céu estrelado, o que é essas áreas, manchas brancas dentro desse nódulo mais claro? São macrófagos, tá? De longe a gente vê esses macrófagos, eles dão essa mancha branca, né? Cada manchinha branca é um macrófago. E esse macrófago, ele tá tão rico em macrófagos aqui, ele tá tão grandão assim, porque ele também tá trabalhando bastante. Por quê? Uma vez que o folículo tem um centro germinativo tão grande, né? Com alta proliferação celular, eu também tenho que ter o quê? Muita apoptose. Aconteceu alguma coisa nesse linfonodo, ele começou a reagir, vamos pensar um antígeno específico aí, X. E aí, ele está trabalhando muito, né? Cada centro germinativo desse está em alta multiplicação, vários clones surgindo, como eu falei, e aí os clones que não são os corretos vão ter que entrar em apoptose. Então, muita apoptose
significa que eu vou ter muito macrófago, porque a apoptose para o macrófago é uma delícia. A membrana da célula apoptótica, ela é muito apetitosa, sabe? Muito atraente para o macrófago. Então, ele adora fagocitar uma célula apoptótica. E os corpos apoptóticos, que são os fragmentos das células que também soltam, que eu vou falar ainda, né? Então, tem tanto macrófago assim, porque eles estão aqui doidões mesmo, todos atrás aqui das células apoptóticas, que são as células que entraram mesmo em apoptose para serem eliminadas. Então, olhando bem de perto aqui, ó, a gente tem muitas mitoses, né? São células em mitose, ó. Significa que eu estou tendo muita proliferação, né? Tá realmente multiplicando muito. Às vezes, os linfonodos chegam a crescer de tamanho, dando aquelas linfadenites, né? Que a gente vê, que o pessoal das antigas chama de íngua, né? O pessoal gosta, tô com a íngua aqui no pescoço, uma íngua na virilha, uma íngua na axila. São linfonodos aumentados, né? Reativos. E aqui a gente tem um macrófago, que é aquele, né? Esse aqui, ó. Esses aqui, olhando em maior aumento, ele está com esses fragmentos escuros aqui dentro. Isso aqui são fragmentos de células apoptóticas. Todo macrófago que você olhar que está dentro do cérebro germinativo tem essa sujeirinha, né? Porque é a sujeirinha do dente dele. Ele comeu e ele fica com as evidências aqui no dente, né? A alface no dente dele, ó. Então, isso significa que ele está comendo avidamente, fagocitando muitos fragmentos de células apoptóticas. Essas células apoptóticas, elas se fragmentam, né? Para ficar até mais fácil ser fagocitado. E aí a gente chama de corpos apoptóticos que estão aqui dentro, tá? Ou corpos tingíveis. Tem patologista que odeia essa denominação corpos tingíveis, né? Mas tem livro que chama de corpos tingíveis. E aqui de novo, ó, corpos apoptóticos aqui dentro, né? Nossa senhora, que lâmina feia. Tá, aqui já num contexto de câncer, né? Mas não dá pra ver nada, né? O que vocês conseguem ver aqui, ó, isso é um linfonodo normal com bastante reatividade. Ele tem folículos, né? Aqui um linfonodo o quê? Eu sei que vocês não estão vendo direito, mas dá pra ver que não tem folículo. Ele virou uma massa de células, tá? Então, o que pode ter acontecido, né? Esse é o linfoma não Hodgkin imunoblástico, que a gente vai poder ver detalhes dele aqui, né? Algum clone celular neoplásico maligno tomou conta aqui, destruiu, né? Ele substituiu essas células malignas, né? Esse clone se proliferou tanto que substituiu o tecido normal. É assim que acontece, né, nos cânceres, né? Eles tomam conta. Então, esse aqui é um linfonodo, ou talvez seja um baço, sei lá, vai saber. É um tecido linfóide, um fragmento de baço. Um tecido linfóide cheinho, né? Tampado, assim, com o mesmo tipo celular, que é a célula maligna. Olhando mais de perto, agora sim, né? A gente vê que tem uma repetição, é como se fosse meio monótono, né? Ó. Até tem, parece com as áreas que tem alguns macrófagos, por quê? Aqui, macrófago aqui também é. Então, tem um certo céu estrelado aqui, ó, bem fraco, né? Porque algumas células nos tumores, elas entram em apoptose, mas não adianta, né? Algumas células, o sistema imune consegue marcar ali, ó, gente, ó, vamos destruir essa célula aqui, ela é neoplásica. Mas não dá pra, infelizmente, quando já tá tão avançado, não vai resolver. O sistema imune não vai dar conta. O sistema imune consegue resolver algumas células neoplásicas que surgiram agora, né? Tipo assim, opa, surgiu uma célula aqui que tá estranha, eu vou matar ela. Então, eventualmente, né, alguns de vocês, e quanto mais velhos, mais mutações a gente pode ter tido, acumulado ou não, ou pode ter acontecido, de ter surgido uma célula neoplásica no meu corpo e ter sido eliminada, não é tão incomum não. Aqui é a apoptose. Gente, eu tô com uma tosse muito chata, desculpa. Apoptose. A gente tem aqui, então, células bem encolhidas. Então, esse é ainda aquele linfoma, tá?
Linfoma, ele é um tumor maligno, então ele vai ter células de tamanhos variados. A gente vai ver isso na aula de neoplasia. Tamanho e formato variado, olha o tamanho dessa aqui gigante, essa aqui já é menor, mas tem uma característica bem visível. Essas células são vivas, os núcleos são clarinhos, ó, não estão mortas, nem necrose eu tô vendo aqui. Eu tô vendo essas células, apesar de malignas, elas estão vivas, viáveis. Mas elas estão aqui, ó, permeadas por células diferentes, mais encolhidas, retraídas, com essas manchas escuras que são fragmentos de cromatina que se fragmentaram. Fragmentos que fragmentaram, é óbvio, né? Fragmentos de cromatina que às vezes já teve até dissolução no núcleo e eles tendem a ficar desse jeito na periferia do núcleo. Às vezes o citoplasma está muito encolhido, a gente não vê ele, ou mesmo o núcleo já rompeu e aí os fragmentos podem até ter mesmo posicionamento assim, meio periférico, né? Não é incomum, e aliás é bastante comum que esteja, caso haja fragmentos de cromatina, ela esteja posicionada mais na periferia, assim, tá? Mas pode ter variações. Esse núcleo não fragmentou. Essa é uma célula apoptótica também. Esse aqui, ó, uma célula apoptótica pequenininha. E tem uns corpos apoptóticos, deixa eu ver se eu vejo. Esse aqui eu não tenho muita certeza. Pode ser um corpo, um fragmento, né? Um corpo apoptótico. Esse pode ser também. Então, seria mais essa aparência, né? Uma célula encolhidinha, bem retraída, mas você vê que ela é redondinha. Você sabe por que ela é redondinha assim? Ela ainda tem membrana. E até os corpos apoptóticos, digamos que isso aqui seja um fragmento, não sei, pode ser um linfócito também, mas vamos supor que isso é um fragmento que se soltou, né? Ele é redondinho também. Então, corpos apoptóticos são o quê? Pedaços dessa célula que se soltam, mas ainda tem membrana em torno, tá? Isso é importante para diferenciar da necrose. Necrose sempre vai ter ruptura de membrana. E quando o conteúdo vaza, isso gera inflamação. Na apoptose não tem inflamação. Ela não gera inflamação. Ela pode estar num contexto inflamatório. Uma inflamação que tem células apoptóticas lá dentro, né? A inflamação é que está gerando isso. Mas a apoptose criar um contexto, gerar um contexto inflamatório, atrair células inflamatórias, não. Tirando o macrófago que vem para fagocitar ela não desencadeia inflamação, tá? Então, as células, os corpos apoptóticos, digamos que esse aqui seja um também, eles também estão todos recobertos por alguma célula, desculpa, membrana plasmática. É como se a diferença, ó, vamos pensar que um ser humano, né, é uma célula. Então, na necrose, o ser humano explodiu, a pele rompeu, saiu tudo lá de dentro, bem drástica essa imagem. E a apoptose, mas é mais fácil de entender. A apoptose, como que seria? A apoptose, o ser humano está encolhidinho, pequenininho, né? Se ele tinha 1,80 m, agora ele tem, sei lá, 1 m. E ele começa a perder pedaços. Então, solta um braço, solta uma perna, solta a cabeça, mas ainda tem o quê? Em torno de cada pedaço dele tem pele em todo o entorno, tá? A pele seria a membrana, entendeu? Então, seria uma fragmentação. Mas, imagina um zumbi, nesses filmes de zumbi aí, né? Solta, mas aí tem pele recobrindo tudo, tudinho. Aqui de novo, só tá mostrando a mesma coisa, tá? Uma célula viva e as células apoptóticas aqui, né? Ó. Então, tem aqui uma célula encolhidinha, compara com a célula grandona, né? Da neoplasia. Aqui uma célula mais encolhidinha, porém, aqui é o núcleo e aqui a gente tem a cromatina fragmentada e na periferia do núcleo. Quando a gente olha na varredura, é mais fácil de entender também, ó. Que seria a célula normal, viva. É uma célula que tem, parece que tem, sei lá, velocidade, sei lá o que ela tem, que célula que é essa. Ela tem projeções na membrana dela, né? E aqui a gente tem o quê? A célula apoptótica eliminando os corpos apoptóticos, igual eu falei, né?
ela vai eliminando pedacinhos dela, mas todos eles saem inteirinhos assim, né? Não, é como se um cacho de uva você fosse arrancando as uvas inteiras ainda, né? Vai fragmentando, em vez de ter o cacho, as uvas vão se separando. Mas não amassei nem rompi nenhuma uva. Aqui de novo uma célulazinha que tem algumas microvelocidades, sei lá, umas projeções na membrana. E aqui a gente ainda tem uma célula, né? Que às vezes tem algumas. São microvelocidades aqui? Acho que são. Aqui, ó, microvelocidades. Então a gente tem microvelocidades ainda, você vê, ainda consegue manter alguma coisa da estrutura normal. Tá cheia de defeito, olha os buracos, né? Crateras, né? Porém, ainda tá íntegra. É diferente da necrose. Então, e ela tá mais encolhidinha. Não é a mesma célula, né? Então, não dá para saber se as fotos estão numa mesma escala, para a gente saber comparar tamanho, né? Então, olha só, uma célula normal aqui e outra normal aqui. A célula que entra em necrose, lembrando que já tem aula de necrose, né? Já teve aula de necrose síncrona e tem essa aula já entregue para vocês. Essa aqui é a parte que faltou. Então, aqui, ó, na necrose eu tenho alterações, inicialmente uma tumefação, ela dá uma crescidinha, né? Então, as organelas ficam... Tumefação é inchaço, edema, né? Então, as organelas incham, a membrana plasmática começa a alterar, forma umas bolhas, beleza, né? É uma célula que está querendo morrer. Lembra que tinha uma situação que a gente tinha edema celular, mas podia recuperar? É a lesão celular reversível, né? Degeneração hidrópica pode ser revertida se eu tirar a causa. Mas tem um certo ponto que não dá mais. Se continua a agressão, essa célula vai romper a membrana, né? Então, eu tenho, olha, os lisossomos soltando aqui, ó, as suas enzimas dentro, digerindo tudo que tá aqui, tá? Então, tem uma ruptura da célula. Mesmo quando é aquela necrose coagulativa, que a gente consegue ainda reconhecer mais ou menos o órgão, consegue ver que é um rim morto, porque dá pra ver que tem um cara de rim, né? Significa que naquele momento a necrose ainda é recente e eu consigo identificar, mas todas aquelas células estão com a membrana rompida, tá? Embora a gente não consiga enxergar isso, porque é HE, porque é HE não, porque é microscopia de luz, né? E olha, sempre, né, vai gerar inflamação. Então, aqui é geralmente uma inflamação aguda. O neutrófilo vem doidinho para cá para digerir essa célula necrótica. Só no momento posterior que os macrófagos vêm para digerir tudo, né? Aquela mistura de célula morta com célula inflamatória que morreu e aí vira aquela bagunça que a gente já viu. Mas a necrose é muito diferente, ó. Todo o conteúdo dela vai vazar aqui. A apoptose é diferente, ó. O núcleo encolhe, a cromatina condensa e vem parar na periferia do núcleo. Forma também bolhas, porque alterou a estrutura da membrana também. E aí eu começo a soltar os corpos apoptóticos, facilitando muito a vida do fagócito, né? Porque o fagócito é mais fácil para ele comer um baguinho de uva pequenininho do que comer o cacho inteiro de uma vez, certo? Então, ele vai comendo os fragmentos. Mas olha, os fragmentos, ó, aqui mostra a ruptura. Aqui estão íntegros, né? A membrana é íntegra. Então, a apoptose geralmente atrai os fagócitos, porém não significa que isso é uma resposta inflamatória. Isso é apenas uma atração que os fagócitos têm pela membrana alterada das células apoptóticas. Então, por fim, último slide, a gente tem o quê? Vamos comparar. Necrose. O tamanho da célula é o quê? Aumentado. Porque geralmente, até mesmo antes de morrer, já passou por um processo de edema celular, tumefação celular, ou seja, degeneração hidrópica. Entra água, entra sódio,
Lembra disso? Então, primeiro, geralmente vem um edema, a célula tá ali, morre, não morre. Aí, se ela realmente morrer, entrar num processo necrótico mesmo, já vai estar expandida, né? Então, aumentado o tamanho, geralmente assim. A apoptose já tem o quê? Um recolhimento, né? Reduz. O núcleo, ele entra num processo na necrose que a gente lembra que chama picnose, lembra? Ele encolhe também aqui. Também sofre, às vezes, a cariorrex, que é a fragmentação da picnose. É como se fosse um núcleo, vira um pozinho, né? Ou cariólise, apaga o núcleo, fica só aquela manchinha clara, ou mesmo desaparece. E na apoptose, lembra, às vezes parece uma picnose, sim, tá? Às vezes lembra, quer ver? Ó, isso aqui é uma célula apoptótica, isso aqui lembra muito a picnose, o núcleo encolhido, compara com o núcleo normal, ó. Normal não, porque é uma célula maligna, né? Mas um núcleo viável, olha aqui, tá? Então, sim, lembra às vezes uma picnose, mas depois que fragmenta também, né? E aí tem às vezes aqueles grumos na periferia da membrana nuclear. A membrana, falando em membrana, a membrana plasmática da necrose se rompe e o conteúdo vai vazar, já passando para o quadrinho de baixo, tá? Então, eu tenho a digestão enzimática, como chama? Lisossomos, eles rompem lá dentro, eles rompem dentro da célula e digerem todo o conteúdo, as proteínas celulares, nucleares, DNA, vai digerir toda aquela célula ali. E esse conteúdo em digestão ou já digerido, ele vai vazar quando a membrana se romper. Enquanto na apoptose, eu tenho uma célula inteirinha ou uma célula com fragmentação, né? Às vezes a gente vai ver ela ainda inteira, às vezes a gente vai ver os corpos apoptóticos já, que são os fragmentos dela. Inflamação na necrose, eu não diria que é comum, ela é sempre presente, tá? Então, pode colocar aqui, sempre presente. E na apoptose, inflamação adjacente, não tem, tá? Pode ter, então nunca vou ver uma célula apoptótica no meio da inflamação? Vai, a inflamação causa apoptose. Por exemplo, os neutrófilos foram para lá, cumpriram sua missão e entra apoptose. É outra história. No caso, é o ovo, a galinha primeiro, né? Então, no caso, a inflamação é que está sendo o pano de fundo para a apoptose, né? Não, agora, a apoptose em si não vai nunca atrair células, nunca é uma palavra muito forte, né? Vai que um dia descobrem que sim, mas, por enquanto, o que se sabe é que não causa inflamação, tá? Papel, geralmente, aliás, sempre. A necrose é sempre patológica, sempre, né? Então, não tem dúvida. Não existe necrose fisiológica. Apoptose é geralmente fisiológica, ou seja, na maioria esmagadora das vezes, eu vou ter apoptose fisiológica, né? No contexto normal, de regular a população de células e tudo mais, ok? Enfim, essa é a aula de apoptose e espero que tenha sido esclarecedora. Qualquer dúvida, pode me perguntar. Até mais.